Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempo e hoje estamos aqui para falar sobre a Final Edition, beleza? Você já deve ter visto algumas reviews por aí. Eu vou trazer a minha review da Final Edition e depois que eu mostrar aqui um pouquinho de como tá a edição, como tá por dentro, etc. Eu vou subir a câmera, porque eu preciso falar algumas coisas com vocês a respeito da Final Edition, especialmente a respeito da JBC também, beleza? Então, sem muita enrolação, pessoal, ó, eu comprei a edição com a capa padrão, tá? Não quis comprar a capa variante, por nenhuma razão que se refira ao artista José Luiz, inclusive gostei da ilustração dele, beleza? Mas eu queria ter apenas a capa original, é uma questão de gosto minha, não, é um capricho, tá? Dá mais pra dizer isso. E veio com os dois marcadores bonitinhos, beleza? Deixa eu até levantar aqui, ó, pra vocês darem uma olhada melhor, porque eu sei que a luz não é das melhores, né? Mas aqui a gente tem o marcador em referência à ilustração de José Luiz e aqui em referência à capinha padrão que vocês estão vendo aqui. Beleza? Veio tudo direitinho, ó. Mostrar aqui ele atrás para vocês, ó. Tem a imagem de Atena, é tudo igual atrás, tá? Então, a gente teve essas coisinhas aqui vindo junto da edição. Ela, de um modo geral, eu gostei muito do acabamento dela, tá? Tá bem fielzinho ao que a gente vê lá na edição japonesa da Final Edition. Então aqui na frente a gente tem, ó, queria mostrar pra vocês, a capa do C é bonitinha, a logo que eles escolheram fazer, que tem sido uma logo até mais padrão. Isso não tem como mostrar no vídeo, né, mas eles falaram na live deles lá da JBC, quando você passa aqui o dedo pela constelação, vocês estão vendo aqui que eu estou passando o dedo pela constelação de Pégaso, ó, você consegue sentir o relevo. E eu gostei bastante disso, né? Um detalhezinho pequenininho e tal, mas é o tipo de coisa que eu gosto de ver nas edições, tá? Aqui atrás a gente tem bonitinho também a imagem da Object, da armadura de Pégaso. E aqui, aquela velha coisa de sempre, né? Que vocês estão acostumados. Sempre que as forças do mal ameaçam o mundo, os guerreiros da esperança surgem, todo aquele discurso certinho que a gente tem. Beleza? Por dentro, pessoal, ó, o que tem de diferente nessa edição, né? A principal questão da Final Edition é, além da revisão de diálogos e algumas questões de arte também do Kurumada, de design, etc., é principalmente a inclusão dos extras. O primeiro extra a ser incluído é o episódio zero. Perfeito? Ele pega aqui 50, mais de 50 páginas para poder fazer essa introdução certinho, tá? É bastante coisa do volume, o volume que tem, acho que chega a 300 páginas, ou próximo a isso. E já começamos assim com o episódio zero, então vocês têm aqui, ó, tudo bonitinho vindo, a gente tem o santuário, a chegada da Saori, a gente tem ela aqui, ó, bem em frente ao Grande Mestre e os Cavaleiros de Ouro aqui certinho, beleza? Vou trazer para vocês futuramente essa questão. E aqui a gente tem, ó, já uma imagem de toda a geração dos Cavaleiros de Ouro do século XX. Beleza, pessoal? E aqui já começam umas coisinhas que me irritaram um pouquinho. Porque vocês podem perceber aqui, ó. Eu vou até dar uma. Ver se eu consigo aproximar um pouquinho, ó. Está vendo aqui nos rostinhos do Aiorus e do Afrodite? Eles estão um pouquinho cortados. E o mesmo acontece com o Máscara da Morte aqui embaixo e com o Mu aqui em cima. Isso me chateou um pouco, né? Acho que eles podiam ter feito um trabalho de diagramação um pouquinho melhor, né? Principalmente em referência ao que a gente tem em outros materiais por aí. Isso acontece em algumas outras páginas da Final Edition de um modo geral, tá? Mas acho que isso incomoda mais quem é um pouco detalhista. Para a maioria de vocês, talvez isso não incomode tanto, beleza? E aqui a gente tem todo o episódio zero vindo, tá? Aparecendo bonitinho e tal. Ó. E aí, aqui me incomoda também que eles não colocaram todo o discurso do Aiorus. Eles só colocaram eu lhes confio Atena. Quando é para ser aos jovens que aqui chegaram, confio Atena a vocês, ou eu lhes confio Atena, tudo isso tem o mesmo sentido. Eles poderiam ter posto todo o discurso do Aiorus, né? Mas eles não colocaram. Tá aqui para mostrar, só que eles não colocaram. Ele começa a falar que quer botar o desejo dele aqui. E aí eles vêm com isso. Isso me incomodou um pouquinho, essa questão da tradução, certo? E tradução, pessoal, de um modo geral, é uma coisa que me incomoda bastante nos trabalhos da JBC quando eles falam sobre o clássico, tá? De um modo geral. Aqui a gente vê ainda o restante das coisas da Final Edition,
né, do episódio 0. E aí a gente tem o início de Cavaleiros da Forma como estamos acostumados já, né? Primeira imagem sendo o Pégaso, discurso um pouco aqui sobre a origem mitológica do Pégaso, né? Um pouco da lenda de Pégaso. E aqui toda aquela coisa da Marin, do Seiya e etc e tal. E aí estamos indo aqui, tem algumas mudanças de diálogo no meio do caminho que eu vou explorar em um próximo vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo separado ainda essa semana. Semana vai ser cheia, vai ter DM Responde, esse vídeo aqui, e o vídeo mostrando todas as pequenas diferenças que tem na Final Edition, tá? Em questão de diálogo, etc. Então vocês estão vendo aqui, ó, toda a luta do Seiya, a Marin vindo, e aí o confronto com a China. E aí a gente tem aquelas coisas, né? Por exemplo, toma essa, meteoro de Pegasus, uma coisa muito característica da pessoa que lá comanda, que é o Marcelo Del Greco. É, aqui tem também no meio um Venha Cobra. Mas onde que eu acho isso aqui? Aqui, achei. Muito característico também, ó. Vou verificar isso agora. Venha Cobra. São terminologias de dublagem, né? Dublagens antigas que já não cabem mais. Acho que a comunidade, de modo geral, já não se importa mais com isso também. E é chato ver, né? É chato, principalmente pra quem quer ver um material bonitinho, certinho, com um melhor entendimento das coisas, com um melhor entendimento de personalidade dos personagens. Ver esse tipo de coisa incomoda, né? Incomoda bastante. A respeito do papel, pessoal, se me lembro bem, eles anunciaram que ia ser o papel pólen, tá? Eu vi bastante gente reclamando e não gostando do papel. Eu particularmente assim, eu gosto mais desse papel aqui, ó, do que, por exemplo, e eu aproveitei para já deixar aqui do lado, essa aqui é a primeira edição Tanco da JBC, eu gosto mais desse papel, da Final Edition, do que esse papel, que, se não me engano, esse papel que é o papel jornal. Eu não gosto muito dele. Eu prefiro esse aqui. Mas também concordo com as críticas de que ele não é lá um papel muito legal, tá? Falando em diagramação, vocês estão vendo aqui, ó. Olha que bonito que é, né, a manchete. Podia até ser um pouquinho melhor, mas eu acho que no Kanzenban fica mais legal. Mas olha como fica legal aqui, né? Começa o maior torneio de luta de todos os tempos. É maneiro isso aqui, né? E aí, mais uma questão de diagramação da JBC, porque aí a gente vem aqui na Final Edition e tudo mais, aquela coisa toda e tal, ceia. E aí a gente tem isso aqui. A maior batalha da história vai começar. Isso aqui é para ser um jornal, né? Eu sei que o Kurumada retirou as menções, né? A data, inclusive, etc. Mas isso aqui ainda faz referência a um jornal. E para mim poderia ter continuado assim, né? Fica feio, né? A gente tem a maior batalha da história aqui e vai começar aqui do outro lado. Acho que fica feio, né? Eles poderiam ter mantido isso. Não, é um detalhe que não ia fazer diferença nenhuma, de um modo geral, tá? O volume termina aqui, tá? Nessa cena onde estão todos reunidos e tem aquele discurso na Armadura de Ouro vai ser minha, onde todos eles falam pela primeira vez. Que, salvo engano, vamos até olhar aqui rapidinho, pessoal. É onde termina esse primeiro tankobon deles também, ó. Que aqui é um pouco diferente. Aqui eles só deixaram sou eu, né? Aqui, antes eles estão falando todos juntos e tal. Mas aqui fala, ó, quem merece vestir essa armadura e fazer parte da elite dos 12 cavaleiros. E aí virando, a gente tem aqui o sou eu, bonitinho, certinho pra vocês, tá? Acho, inclusive, que até a questão. Existe uma diferencinha no tamanho e na posição dos personagens e tal. Mas enfim, questão de centralização, né? Ao final do volume, a gente tem aqui a V1 de Pégaso, do Seiya, que tem umas correçõezinhas de design. Eu vou comentar melhor isso no vídeo separado, tá? Tem umas correçõezinhas de design. Interessante pra gente ver. E aí tem umas questões da edição, né? Eu falei que eu gosto desse papel, tá me referindo à sensação dele. Quando você folheia, existe uma diferença muito grande, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é um volume mais antigo e tal. Eu ganhei esses volumes, etc. Mas olha como fica aqui bonitinho. Não tô nem impressionando, tá? Tô nem impressionando muito. Fica mais bonitinho, fica mais certinho aqui e tal. Esse volume eu comprei e chegou pra mim no dia de ontem. Estou gravando no domingo, chegou no dia de ontem. Olha como fica.
E eu folhei um pouco, assim, sabe? Esse tipo de coisa não é muito legal, né? Atrapalha um pouco também. Muitos problemas nesse sentido. Muitos problemas nesse sentido. Eu acho que o acabamento da edição, como eu tava falando, ele por fora ele é muito bonito. Eu gostei de ver. De primeiro momento eu tinha me animado bastante. Falei, puxa, que legal, né? E aí a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo. E a gente esbarra nessas questões aqui. Esse foi basicamente o trabalho que a JBC fez com a Final Edition, o primeiro volume da Final Edition. Não espero grandes mudanças, né? A partir do segundo volume. A gente ainda nem tem uma data de quando ele deve ser. Mas assim, desanima um pouco, né? Desanima principalmente porque isso aqui não é barato. E olha só, isso aqui, o preço cheio dele tá R$ 52, se eu não tô enganado. 52 ou R$ 54. Não vale o preço, tá? Não vale o preço. Eu não quero desincentivar ninguém a consumir ou ter a Final Edition. Eu não quero jogar contra a franquia. Mas isso aqui não vale o preço que está sendo pedido. Não vale, tá? Então eu vou levantar agora um pouco a câmera pra gente poder dar uma conversada sobre algumas coisas e finalizar o vídeo. Beleza? Vai rolar um cortezinho aí no meio, um pouco seco, peço desculpas, mas vamos trocar e vocês vão me ver agora na câmera. Beleza? Pessoal, falando um pouquinho aqui agora, né, sobre Final Edition, sobre essas coisas todas e tal, como eu falei, não vale o preço que está sendo pedido, tá? Não é nenhum Kanzenban. Acho que essa é a principal questão. O Kanzenban, ele tinha problemas, ele tinha questões, eu já vi muita gente falando sobre o papel, às vezes, do Kanzenban e tal, mas era uma edição capa dura, tinha páginas coloridas, era uma coisa muito mais luxuosa do que é essa Final Edition. Isso aqui não é muito diferente disso aqui. Não tem muita diferença, sabe? Eu acho que as pessoas também colocaram talvez uma expectativa de luxo nela por conta do nome, por ser uma Final Edition. Mas é o nome que tá vindo lá do Japão também, tá, gente? O nome dessa edição é Final Edition porque ela está revisada, porque ela tem acréscimos, porque agora ela vai estar completinha. Imagino que o Kurumada nunca mais vai tocar no clássico, por isso Final Edition. Tá? Não, nada impede, inclusive, que no futuro a JBC queira relançar isso num formato capa dura, num formato diferente e tal. Mas, não sendo essas questões do Kanzenban, sendo quase um tankobon, de fato, não se cobra esse tipo de preço. 50 e tantos reais, sabe? Eu sei que existem questões atuais para as editoras, eu sei que tá difícil com relação a produtos derivativos para você poder produzir os mangás, por uma questão de alta de dólar, essas coisas impactam, etc e tal. Não tô aqui falando de economia, na minha área, tá? Mas, ainda assim, esse é um preço assim que eu chego muito perto de falar que é um preço quase abusivo a respeito da compra. O trabalho que a JBC faz com o Senseiya há muitos anos não é bom. Não é bom, tá? Passa longe de ser bom. Beleza? Eu acho, inclusive, que eu não me lembro de um bom trabalho da JBC. Talvez só os Kanzenbans. Agora, os guides do Lost Canvas também estão vindo uma qualidade de tech bacana e tal, mas eles nunca fizeram um bom trabalho com o ND. O trabalho com esse tanco aqui, ele é razoável, na minha opinião, ele é até que bom. O Santi achou não ter o trabalho que poderia ter, principalmente em quesito de reimpressão. Eles perderam o episódio G pra New Pop, não quiseram pegar. Falaram que não tem interesse em pegar Darkwing. A gente tem que sonhar em talvez eles se interessarem para pegar Rise of Poseidon, porque eles falaram que estão de olho. E é muito difícil você ter uma editora que se intitula Casa de Sensei no Brasil. Não sei se ainda faz isso, mas já se intitulou dessa maneira. E que de fato não aparece a Casa de Sensei no Brasil, né? E se eu fosse filho da JBC, me colocou no lugar de Sensei, eu teria fugido de casa. A qualidade de fato muito abaixo do que poderia ser, do que deveria ser. Sobre a Final Edition de um modo geral, pessoal, eu vou comentar talvez um pouco mais isso no vídeo específico para falar das mudanças da Final Edition, mas eu não entendo a razão para que ela exista. E eu não gosto da escolha que foi feita de colocar o episódio 0 logo no início. Acho que mata boa parte da progressão da história. E do mistério, e de você ir, sabe, pegando as coisas aos poucos com um melhor gosto. Acho que eles poderiam ter jogado o episódio 0 para um outro momento. Acho que, inclusive, no flashback do Saga lá na sala do mestre, teria sido o ideal você encaixar o episódio 0 ali, sabe? Seria muito interessante ver isso. Acho que daria mais cor, ficaria mais legal, né? Toda aquela história. Seria bem mais interessante. Para pessoas que vão pegar Cavaleiros do Zodíaco para ler desde o início, imagino que isso afete.
Mas também tem aquela outra questão, né? Pra quem que essa Final Edition está sendo destinada, né? É pra um público novo? É pra um público antigo? Acho que eles pensam mais na galera que já leu, né? Então não faz tanta diferença pensando por esse lado. Mas ainda assim, eu gostaria que eles pudessem ter mantido lá na frente. Teria sido bom. E fora isso, a gente tem algumas alterações de diálogo, algumas coisas foram cortadas, a gente perdeu um pouco de profundidade em alguns diálogos que foram feitos, assim, como o diálogo do Sei com a Miho, né? Futuramente eu quero poder trazer isso aqui pra vocês também, que era um diálogo muito bonito, pra mim, falava bastante sobre essa missão dos cavaleiros, etc. E esse sentido se perdeu um pouco. Pra mim é uma mudança que eu com certeza não consigo gostar de forma nenhuma. E fora isso, a gente tem algumas mudanças de sentido, parece que na relação do Camus com o Yoga, eu quero poder esperar pra ler, pra entender um pouco melhor. E é mais um relançamento de Saint Seiya, não só no Brasil, mas em todo mundo. Não, ainda fico pensando em porquê. Será que não valia mais a pena você fazer um volume com os extras de Saint Seiya e publicar? Compilando o episódio 0, Destiny e Origin. Foram 3 capítulos do 0, 2 do Origin e 1 do Destiny, se não estou enganado. São 6 capítulos. Você compila bem num volume ali, num volume grande. E fica legal. É melhor do que você fazer algo como a Final Edition. As mudanças visuais, artísticas, assim, você tem que estar muito atento para pegar. Você até nota algumas coisas, como por exemplo, no final aqui que eu mostrei para vocês, o Seiya, o corpo dele tá um pouco mais magrinho, quando no original ele é um pouco mais gordinho, sabe? São essas pequenas mudanças. Mais lá na frente tem mudanças no cabelo do Saga, ou na posição da cabeça da Saori, tendo mais preenchimento, não ficando tão achatado. O Ayora ganha um pouco mais de cabelo em alguns quadros. Enfim, me parece uma redundância muito grande para você encaixar 3 extras dentro de uma cronologia, certo? Eu acho que valia mais a pena você fazer esse volume isolado. Isso vai fazer parte do clássico de qualquer outra forma e não alteraria em nada. As pessoas ainda teriam o entendimento da Care, ainda teriam o entendimento do Saga Lemur, ainda teriam as coisas referentes ao Canon e à saga dos Marinas também, e não mudaria em nada, porque a gente passou todos esses anos em que foram lançados esses extras, tendo esses complementos, eles preenchiam perfeitamente a história e não havia a necessidade da Final Edition, mas foi decidido lá pela Kurumada Pro que havia, e eles resolveram lançar, tá? Eu tinha feito um vídeo há uns meses atrás, ainda recomendo, né? O título é O que é a Final Edition? Tá aqui no canal, vocês encontram facilmente, até porque eu não gravo muitos vídeos, tá? Então vocês encontram bem rápido esse vídeo. E lá eu meio que falo, né? Se vale a pena, se não vale a pena comprar e tal. Tem sempre aquela questão, tá, pessoal? Por termos todas essas mudanças, por termos essas pequenas coisas, etc., eu suponho que na grande obra, talvez a gente tenha um entendimento um pouco diferente sobre algumas coisas de Cavaleiros. Então isso aqui, pra galera que gosta de falar de cânone, etc., isso é o novo cânone de Cavaleiros do Zodíaco. É o que vale para aquilo que a gente vai ter posteriormente, eu imagino. Por mais que eu não sinta que tudo que tá aqui vai fazer diferença. Acho que só a questão da Care mesmo. Para quem gosta disso, então vale a pena a Final Edition. Para quem não se importa com isso, eu recomendaria que vocês pegassem apenas as edições que possuem o episódio 0, Destiny e Origin, porque esses materiais não foram publicados no Brasil, tá? Foram publicados apenas no Japão, na revista, inclusive. Isso nunca foi compilado em um volume. Aqui da Final Edition, a gente tem a oportunidade de poder ler oficialmente, tudo bonitinho e tal. Então, eu recomendo que vocês peguem apenas os volumes referentes a isso. As pessoas que não se importam com essa coisa toda, que façam isso. Porque, de fato, o trabalho não vale a pena. Acho que a edição, de um modo geral, ela faz pouco sentido para existir, tá? E a gente sai perdendo um pouco. Eu sinto que a gente sai perdendo um pouco. Qualidade de dinheiro, de desgaste. E fica aquela coisa, né? Quanto tempo vamos permanecer com produtos desse nível aqui para Cavaleiros? Quanto tempo vamos permanecer com pessoas que persistem em usar termos em tradução que não tem nada a ver com mangá, que são referências a anime que ninguém liga para isso, e que fazem isso por um capricho e que atrapalha a experiência de outras pessoas. Na minha opinião, isso atrapalha a experiência, tá? Eu ter que ler Vem a Cobra, isso atrapalha a minha experiência. E não atrapalha pouco. Ela é legal a experiência que eu tenho. É chato de ler. Mas a pessoa que tá lá em cima, o vulgo Marcelo Del Greco, ele falou, se pronunciou que ele não vai mudar. Ele vai continuar botando pelo menos uma coisinha aqui e ali tem que ter. Por quê? Parece a questão meramente por ego, pra satisfazer as vontades dele. Brinca com o Cavaleiro Zodíaco da forma que quer, é o que parece. Não gosto disso. Não gosto disso. Isso me incomoda. Mas eu sou só um youtuber. Sou um pequeniníssimo criador de conteúdo que nada posso fazer. É isso, felizmente. Mas fica aqui a minha reclamação e queria poder falar disso aqui com vocês, beleza? Você comprou, não vai comprar? Coloque aqui seus motivos. Por que você acha que quer comprar? Por que você não quer comprar? Se você discorda da minha análise sobre a Final Edition, por favor, contraponha aqui nos comentários. Vai ser muito importante poder ter essa outra visão de vocês, beleza? E eu vou ler tudo com muito carinho, vou falar
com vocês com muito carinho, como sempre, com muito respeito, porque é assim que a gente mantém o clima aqui no canal, beleza? Se não for inscrito, se inscreva, mande esse vídeo pros seus amigos, mande no grupo de WhatsApp, mande no grupo de Facebook, mande nos fóruns, mande em qualquer lugar pra gente ter mais gente pra poder falar sobre a Final Edition e ter mais opiniões, como sempre, beleza? Se não deixou seu like, deixe. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!